Fala pessoal, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Mundo Fla React, sempre trazendo conteúdos diários aqui para vocês sobre o Flamengo. Então, se você é novo aqui no nosso canal, podendo ajudar a trazer conteúdos para vocês sobre o Mengão, já deixa aquele like, se inscreva, ative o sino e também, se você puder, compartilha aí, galera, nossos vídeos com os seus amigos, que aqui você ficará por dentro de todas as notícias e últimas atualizações diárias do Flamengo. O efeito do Tite nesse sentido, no ano do Flamengo que parecia perdido, termina, tá chegando agora a reta final com 3 pontos, a 2 pontos da liderança do Campeonato Brasileiro. É verdade, Mari, esse momento do Flamengo de recuperação contagiou a todos os rubro-negros. E vejam bem, faltando 4 rodadas para terminar o campeonato, a gente viu essa matéria aí do Pedro Henrique Torre, a matemática das últimas 4 rodadas, o Flamengo pode assumir a liderança do campeonato já na próxima rodada. E essa próxima rodada é favorável ao Flamengo. Vejam vocês que o Flamengo enfrenta um América Mineiro já rebaixado, sem mais o que fazer no campeonato, a não ser jogar sua honra, né? Para tentar vencer. O jogo vai ser, nem vai ser em Belo Horizonte, o jogo é em Uberlândia, no estádio Parque do Sabiá, né? No próximo domingo, às 18h30. Quer dizer, o Flamengo tem tudo para ganhar esse jogo, é favorito absoluto mesmo jogando fora de casa. E aí, os adversários diretos que estão na frente do Flamengo, Palmeiras, que é o líder com 62 pontos ganhos, tem um jogo muito complicado. Todos sabem que jogar com Fortaleza no estádio de Castelão não é fácil em nenhuma circunstância. Então o Palmeiras, uma derrota do Palmeiras seria absolutamente normal. E é essa a torcida rubro-negra, para que o Palmeiras perca para o Fortaleza. O Botafogo tem um jogo complicado, apesar de ser no estádio Newton Santos. Enfrenta um Santos aí na luta para não ser rebaixado. O Santos vem com tudo, é final de Copa do Mundo para o Santos. Então a matemática diz o seguinte: Flamengo fazendo o seu dever de casa, que na verdade é um dever fora de casa, né, ele vai a 63 pontos ganhos. Se o Palmeiras perder e o Botafogo não ganhar, o Flamengo termina a próxima rodada líder. Agora, se terminar empatado com o Palmeiras, caso o Palmeiras empate com o Fortaleza e o Flamengo vença, aí o Flamengo vai ficar com o mesmo número de pontos do Palmeiras, 63, mas em compensação, o saldo de gols do Palmeiras é muito superior. O Palmeiras hoje tem 26 de saldo, enquanto que o Palmeiras tem apenas 14, enquanto que o Flamengo tem apenas 14 de saldo. E aí não assumiria a liderança na próxima rodada, teria ainda mais 3 rodadas para tentar essa liderança e o título de campeão. A novidade no Flamengo no próximo jogo é que o Gabigol, que cumpriu suspensão no jogo contra o Red Bull Bragantino, já estará à disposição do técnico Tite. É claro, hoje ele é um reserva de luxo, é o reserva do Pedro. Mari. Essa matemática que a gente vai fazer do Flamengo é muito louca, mas olha só. O Flamengo nos últimos 4 jogos, imediatamente após a data FIFA, inclusive um foi contra o Red Bull Bragantino, que foi aquela pancada que o Red Bull Bragantino deu nos comandados do Jorgito. Com o Tite, 2 jogos, venceu os 2, 100% de aproveitamento contra o Cruzeiro e o Red Bull Bragantino. O Sampaoli perdeu, né, pro Furacão e pro Red Bull Bragantino, e perdeu daquele jeito também, naquela partida que fisicamente o Red Bull Bragantino sobrou. E com um ponto aí também pro Tite, que ele acabou de chegar, né? Ele estava estreando contra o Cruzeiro, não era? Era a estreia contra o Cruzeiro. Estreia. Então, é claro, ele é um técnico muito conhecido, os jogadores conhecem, já trabalhou com diversos, convocando para a seleção, também jogando contra, né? Uhum. Seleção do Uruguai, seleção chilena. Uhum. Mas é muito difícil. E outra, tendo que pagar uma dívida que não era dele. Porque os boletos que ele está pagando, não foi ele que colocou o Flamengo nessa situação. Uhum. Na verdade, foi ele que colocou o Flamengo na situação atual. Atual, né? De voltar a vencer, de fazer, mesmo quando não vence, fazer jogo bom. É uma situação que, olha, se o Flamengo for campeão, perto do que a gente já viu o Campeonato Brasileiro, ficar tão longe, talvez seja um case de correção de rota daqueles. E eu acho que isso fica mais impressionante, Marra, porque às vezes a gente faz a avaliação aqui e fica assim, não, porque o técnico, na verdade, os jogadores que retomaram a confiança, as coisas encaixaram ali, funcionou. A questão esse Flamengo passou por tudo que era possível nesse ano. Tem passado também. Disso que eu tô falando. Porque se fosse assim, nem acho que foi o Tite assim. Se fosse qualquer técnico estaria fazendo isso. Há quantos técnicos? Não.
Quantos técnicos nós estamos falando aqui que tentou fazer isso no Flamengo e não deu? O Cícero está do lado do ambiente, ele via tudo isso acontecer, assim, o Pedro falava muito pra gente. Tá? Mudar tudo, como está sendo mudado assim, diante do nosso nariz, é muito raro. É mudar como o time está jogando, colocando o medalhão no banco. Não é só o Bruno Henrique que está no banco, é o Gabigol que está no banco também, né? Mudanças estratégicas para ganhar jogos, como foi o caso de ontem, com Wesley barra Mateuzinho, quer dizer, Mateuzinho barra Wesley, né, as mudanças. A mudança especial, porque está tendo o trabalho do campo também, é isso que eu estou dizendo. Mas a mudança especial, que é de ambiente, que é fazer, não, vamos lá, vamos gostar de trabalhar, vamos tentar nos divertir um pouquinho aqui e tal, e trazer alegria. Olha a arquibancada ontem, a forma que respondeu, voltou a responder. É uma transformação. Porque esse Flamengo fez de tudo, Mari. Mexeu no time, mexeu nas peças, contratou, trouxe gente nova, tentou não sei o quê, reformulou o elenco, gente machucou, claro que não foram escolhas delas, mas assim, outros tentaram pegar a oportunidade, contratou, nada tá dando certo, trocou técnico, não dava certo. Então aí sim você consegue ver muito claramente o poder do Tite. Sim, e o que peso foi o dedo que do Tite. E a princípio, sem um estímulo que é brigar por título. Porque o Flamengo, ele termina a temporada passada tendo várias coisas para brigar ali, né? Já janeiro, fevereiro, muita coisa para brigar. Título grande. Não consegue. Vai perdendo. Vai acabando ali a motivação. Vou brigar por quê? Não, já, internamente já tem preparador agredindo o jogador. Eu vou entrar nessa? Não vou. Por isso, não. Eu vou me preservar aqui. Não vou ficar entrando nessas brigas. E aí agora a gente está falando de um grandíssimo treinador. Um dos melhores, assim, da primeira prateleira, com certeza. Então, mérito do Tite completamente, assim, por conta da condição, da bagagem de trabalho, do que ele é capaz de fazer. E dos jogadores olharem e falar, agora é isso, agora eu vou voltar a fazer o que eu gosto. Tem um motivo. Oi, Cícero, você chamou também? Tem um detalhe aqui que parece que não é muito importante, mas vocês podem avaliar. Você trazer um treinador do peso do Tite, 2 Copas do Mundo, campeão mundial com o Corinthians, né? E um técnico muito respeitado, né? E ganha o vestiário, geralmente é assim o trabalho dele, ele ganha o vestiário. Ele implantou um detalhe que há muito tempo não acontecia no Flamengo. Acho que uns 3 anos e meio o Flamengo não se concentrava. Os jogadores só se apresentavam no dia do jogo para o almoço. E agora, com o Tite, o Flamengo está se concentrando em alguns jogos no dia anterior, o que é fundamental para os jogadores terem um descanso maior, terem um controle maior na alimentação, estarem reunidos, falando a mesma língua, falando sobre o jogo do dia seguinte, falando com a comissão técnica. Ele conseguiu convencer os jogadores, porque muitos treinadores iam para o Flamengo e não conseguiam mudar o que já estava arraigado. O Flamengo não concentrava mais. E com tantas estrelas que o Flamengo tem, era difícil convencer esses jogadores a se concentrar. E o Tite conseguiu isso. Muito boa observação. Muito, importantíssimo. Claro, porque outros talvez já não tivessem detectado. Acho que a gente precisa um pouco mais de foco, acho que sim. Os outros Só que isso é o quê? É meio que uma negociação, né? Gente, vamos me ajudar nisso aqui, que eu ajudo aquilo ali e tal. Só que o peso do Tite é o cara que ganhou o direito de ser ouvido, entendeu? Chega o Tite, você quer ouvir. E os jogadores sabem disso. Agora, o incrível é que pela primeira vez na semana, a gente está falando do trabalho dele. Porque a semana toda, a gente está falando do trabalho passado dele. Porque a comparação é óbvia com a seleção brasileira, com tudo que a gente já falou de 6 anos dele à frente da seleção brasileira. Agora, ontem também tinha isso, né? Ontem, aquele gaiato que pensou, vamos ver se é tudo isso mesmo, viu tudo isso mesmo. Um time que foi muito questionado pelo adversário, mas um time que teve um técnico que falou, não preciso mudar aqui, ali, agora eu vou ganhar o jogo. Foi lá e ganhou. E é o cara que consegue chegar para os jogadores e talvez falar assim, hoje não precisa concentrar não, mas semana que vem eu preciso, tá? Ok? Talvez ele vá até colocar isso como moeda de troca no ano que vem. Mas agora não. E esse Flamengo é uma loucura, né, Mari? Porque assim, o Tite vai lá, aperta a engrenagem, e de repente ele sabe que ganhou a confiança. Os caras voltaram a jogar leve, é só deixar jogar. É claro. Né? É deixar a coisa acontecer. Porque é um elenco também que não precisa, óbvio, que não é tão simples assim, mas não precisa do Tite ficar ensinando o que os caras têm que fazer o tempo inteiro. Ele começa a esquentar ali a coisa e vai, joga vocês que
que a minha parte está feita aqui nesse sentido, né, Mari? Exatamente. E, de novo, destacando o trabalho de uma comissão. Assim, é muito importante isso, porque quando ele chega, eles chegam, detectam ali pontos em que cada um precisa dar o seu melhor dessa comissão, desde o médico, o preparador, o auxiliar, o treinador, falam a mesma língua, e aí na coletiva de imprensa vem, e de uma transparência que durante temporadas faltou ao Flamengo e ao torcedor. O torcedor não sabia o que estava acontecendo com o jogador machucado. Por que ele não volta? Por que machucou de novo? Por que tantas lesões? Por que problema muscular? E ontem, a maneira como eles falam do Arrascaeta, né? Com o médico trazendo estudo, conversando, fazendo essa troca. Falou do Davi Luiz. Exatamente, do Gabriel, fazendo essa troca com a imprensa. Tentou lembrar do James Madison, né? Uma contusão no Tottenham. Exato. Não conseguiu lembrar o nome do Madison. Fazendo questão dessa troca com a imprensa, se vocês quiserem, posso mandar o estudo para vocês, porque assim, e eu falei aqui no começo da temporada, para mim o Arrascaeta, ele foi o mais negligenciado pelo departamento médico do Flamengo. Porque no final da temporada passada, ele já termina a temporada no limite e ele é muito exigido no começo de 2023, porque o Flamengo precisava disputar alguns títulos. Então ele não teve esse tempo de zerar para voltar da maneira como ele volta, e agora sim parece realmente um entendimento ali de que a gente pode ir até aqui, a partir daqui a gente não vai, porque senão a gente vai estourar o jogador. Enfim, é um trabalho de uma comissão mesmo. Ô Cícero, qual que é a sequência do Flamengo, por favor? A gente vai colocar na tela também daqui a pouco, mas conta pra gente. Porque, assim, é uma tabela acessível, né? São 4 jogos que restam para o Flamengo, como eu já disse na entrada anterior, 2 fora e 2 dentro de casa. O próximo, na verdade, ele é fora de casa, mas é praticamente um campo neutro, né? Porque o América Mineiro vai mandar o jogo em Uberlândia, no Parque de Sabiá, no próximo domingo, 18h30. Na 36ª rodada, o Flamengo volta ao Maracanã, quarta-feira, 29 de novembro, contra o Atlético Mineiro. Também um jogo decisivo, né? O Atlético também tem aspirações de ir para a fase de grupos da Libertadores da América. E aí o penúltimo jogo, também no Maracanã, uma sequência de 2 jogos no Maracanã. 3 de dezembro, domingo, Flamengo e Cuiabá. Talvez o Cuiabá já não aspirando mais nada, vem aqui para cumprir tabela. E no último jogo, esse jogo é que pode ser um complicador, né? Porque pode decidir tudo na última rodada, Flamengo precisando vencer, esperar um tropeço do Palmeiras, ou mesmo precisando vencer para ser campeão. E aí, 6 de dezembro, quarta-feira, estádio do Morumbi, São Paulo e Flamengo. Rapaz do céu. De novo, Pedrinho, só um pouquinho dela, Pedrinho, só um pouquinho dela, Pedrinho, só um pouquinho dela. Ó, não tem negócio de iludido, não. Tá todo mundo aqui com o pé no chão. Aquela, vai, Pedrinho. Aqui tá todo mundo, tipo assim, pô, Palmeiras é líder. Tem uma briga aí que tá rolando aí pelos outros, mas não tem ninguém empolgado, não. Tá não. Malvadão. Não tem ninguém empolgado. Malvadão. Falando, em 2009, tava 4 pontos. Mas quem vive de passado é museu, Fernandão. Pô. Mas pra torcida, que é sempre muito supersticiosa, é bom falar de coisas positivas, né? E além de que não são só os números. O Flamengo mostrou ontem que tem totais condições de ser campeão brasileiro. O Flamengo fez o que precisava para pelo menos igualar o Bragantino, que era ter a intensidade no mínimo igual. E o Flamengo foi intenso. Teve dificuldade no início do jogo, o Bragantino foi mais perigoso, mas tirou um coelho da cartola que já estava lá. Aquele coelho que estava aqui, mas não tinha jogado ainda. O Cebolinha. O Cebolinha, para mim, foi o melhor jogador do Flamengo ontem. Sim. O cara mais perigoso, não só agredindo o espaço, como driblando, servindo aos companheiros, coisa que ele fazia muito pouco antes da chegada do Tite. A gente percebe a confiança. O Luiz Araújo também foi um cara que se entregou bastante. Não foi tão bem tecnicamente, mas se entregou. E a gente percebe uma coisa bem legal, é que o Tite já está conhecendo o grupo. Ele fez uma mexida no intervalo e depois fez 2 mexidas em cima do que ele tinha feito para ajustar um pouco mais o Flamengo. Foi quando... Foi corajoso, né, Nando? Muito corajoso. E a gente percebe uma evolução no Tite com relação a isso, porque o Tite sempre foi um cara muito conservador. E desde a Copa do Mundo de 22, ele vem adotando um estilo mais ousado. E no Flamengo, que é um time muito técnico e muito rápido, como ele mesmo falou, no jogo de ontem, ele tinha que igualar essa velocidade, essa força física dos lados para poder equilibrar a intensidade. Ele fez isso e trouxe os 3. Valeu a pena o investimento no jatinho, né? Porque o Varela pegou aquele bonde. Mas ele jogou também, os 3 jogaram. Valeu a pena. Já que a gente vai pagar, os 3 têm que jogar. E a entrada do Pulgar, que na minha opinião
foi uma das melhores coisas que aconteceu no Flamengo nesse ano de 2023. A única coisa boa que o Sampaoli conseguiu fazer. Boa, Tirso. Porque a dinâmica que ele dá, ele tem técnica, ele chega quando tem que chegar e, além de tudo, ele não se esconde do jogo. O gol do Flamengo saiu porque ele se projetou e rolou para trás. Isso é para mostrar que a vida é um eletrocardiograma. É feita de altos e baixos. Se ficar assim é que morreu. Por que eu estou falando isso? Você lembra quem perdeu a bola pro gol do Al-Hilal no Mundial? Eric Pulgar. Entrou mal no jogo, dando canelada, meio perdido, fora de ritmo. Falhou o gol dos caras, a torcida do Flamengo. Manda esse maluco embora. Começaram a chamar ele de outros apelidos aí, que realmente ele parece com um personagem aí. Parece. Começaram a sacanear ele. Não sei qual. Parece. Depois você procura no Google com quem que o Pulgar